Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 19, versículos 1 ao 10. Lucas 19, 1 ao 10. Diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu um sicômoro, uma figueira brava, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse a Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus se hospedara com um homem pecador. Entretanto, Zaqueu se levantou à mesa em sua casa e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Sobre o cenário sociopolítico e econômico da Judéia, era a área geográfica que se situava em uma faixa de terra que tinha como delimitação ao norte o Mar da Galileia, ao sul o Mar Morto, a leste o Rio Jordão e a oeste o Mar Mediterrâneo, terras que hoje compreendem em grande parte o Estado de Israel. Nesse tempo, Israel estava sob o domínio de Roma, do grande, poderoso e vastíssimo Império Romano. Herodes era o governador da região. Nesse período, houve a elevação crescente de impostos diretos e indiretos. Herodes era muito chegado a construir grandes obras, grandes monumentos, e como prática comum da maioria dos políticos, uma parte de tudo isso era dele. O fato é que ele muito construiu, e para isso ele pesou no lombo do povo um aumento assustador de impostos, e isso fez aumentar a revolta do povo, e ele tinha que, vez ou outra, abafar alguma resistência armada, representada por um grupo religioso chamado de zelotes, de onde vem a palavra zelo. Eles eram zelosos, e eles queriam a independência, eles queriam que um país voltasse a ser livre, e eles pregavam e incentivavam que eles se rebelassem, se levantassem contra Roma. Os zelotes eram uma seita e partido político judaico. Eles pregavam a desobediência civil e o não pagamento dos impostos, o que trazia muitos conflitos, muitas mortes. Importante destacar que a sociedade era dividida em grupos socioeconômicos e políticos bem distintos. Põe esse BG mais baixinho, por favor, esse fundo musical. Bem baixinho. Obrigado. Então, essa sociedade dividida, os mais abastados eram donos das melhores e maiores terras, proprietários das terras, comerciantes. Tinha também os sacerdotes do alto clero,
Mas tinha também a classe média, que era composta de sacerdotes de pequenas comunidades, pequenos e médios comerciantes e proprietários rurais, enquanto a menor classe era composta de trabalhadores avulsos, seja no campo ou nas cidades. Além desse grupo, tinha um último grupo, que eram os miseráveis, mendigos, escravos ou excluídos da sociedade. Em relação ao aspecto tributário, os romanos impuseram o publicum ou porturium, ou seja, o imposto que incidia sobre a compra e venda de qualquer produto, mesmo sendo de primeira necessidade. Para arrecadar esse tipo de imposto, havia os publicani ou publicanos, servidores do Estado romano, para os quais era dado o direito de arrecadação do imposto em determinada área. Os publicanos podiam arrendar para terceiros a cobrança nas áreas menores, e estes servidores, por sua vez, poderiam contratar pessoal para o serviço de arrecadação. Assim, com essa estrutura tão bem montada, foi possível cobrir cada parte de sua área de jurisdição, sendo comum a ocorrência de cobranças abusivas. Assim, é nesse cenário de grande prosperidade para alguns e pressão econômica para a maioria da população, que se deu o encontro de Jesus com Zaqueu, o publicano. Na cidade de Jericó, relevante e simbólica cidade em que o publicano e sua família residiam. Vale ressaltar que todos estes componentes nos auxiliam a entender a reação dos discípulos ao relutarem em seguir o mestre, quando ele decidiu pousar, dormir na casa do publicano. No Velho Testamento, Jericó é citada como uma cidade dos filisteus, a quem coube a Josué conquistar. E após sua conquista por Josué, Josué amaldiçoou a cidade, proibindo a reconstrução da mesma e proibindo de fazer uso do espólio, seja de ouro, prata ou bronze, conforme narrado em Josué capítulo 6. No entanto, no Novo Testamento vemos a citação de Jericó na cura de 2 cegos simultaneamente, de Mateus 20 e do cego Bartimeu, de Marcos 10 e de Lucas 18, e também na parábola do bom samaritano, de Lucas capítulo 10. A cidade de Jericó era vista com preconceito pela população de outras cidades e provavelmente com grande reserva pelos discípulos de Jesus, e que naquela ocasião seria mais uma vez chamados a fortalecerem a sua fé a partir do ensinamento do Messias. Zaqueu, o publicano de Jericó. Os relatos caracterizam Zaqueu como homem de baixa estatura. Ele era casado, tinha filhos e uma posição econômica confortável. Mas na verdade, aquele homem era um homem rejeitado pelos judeus, era um homem odiado por todos, era um homem muito rico, extremamente rico, que vivia com um pé sobre o pescoço do povo judeu, mesmo ele sendo judeu. Ele, parceiro de Roma, inimigo do povo. O fato é que ele tinha poucos amigos. Onde ele passava, ele era hostilizado. Consequentemente, sua família também era hostilizada, sua esposa, seus filhos. Eles não eram chamados para as festas dos judeus, eles não participavam. Tinha um grupo muito restrito daqueles que comungava com as práticas que ele tinha, com quem ele se relacionava. Porque na verdade, se as pessoas não quisessem pagar, eles podiam usar o uso da força, a truculência, para a obtenção do imposto. Parecido, por exemplo, quando nós vemos filmes e mais filmes no Facebook, de pessoas que estão nas ruas vendendo alguma coisa para sua sobrevivência, e quando chegam fiscais e confiscam
aqueles produtos, isso dá uma revolta muito grande em toda a população. Muito bem, naquele contexto, temos como hipótese que apesar do conforto material que usufruía em seu cotidiano, Zaqueu não desfrutava do mesmo conforto no campo moral e social. Na verdade, então, esse homem vivia só, homem que era persona não grata. Todas essas conjecturas e informações estavam na mente do coletor de impostos ao olhar para as pessoas e saber que elas o rejeitavam. Só que ele que está saturado de tudo isso, dessa vida pesada, desse incômodo, da pecha de publicano, mas ele ouve falar que um certo Galileu, um rabi, chamado Jesus, apresentado como Messias, operava sinais e maravilhas, devolvia a vista aos cegos, encontrava-se com pecadores e mudava a sua história. Homem que mudava as vidas e multidões estavam atrás dele, e que inclusive alimentava as multidões. E ele ouve falar que Jesus iria passar por Jericó. Preste atenção nisso. E sabendo da passagem de Jesus por Jericó, a única estrada de acesso, a principal, ele decide então ver Jesus. E quando ele corre para ver Jesus, ele não consegue vislumbrar, ele não consegue ver, ele não consegue um contato visual. Porque a multidão era grande, então ele tinha um obstáculo que era a multidão, e ele muito pequeno. Mas é interessante que o homem estava focado, diga, focado, decidido, determinado. Quarta-feira, falando aqui sobre cura das emoções, eu falei para os presentes que os cientistas descobriram que o eterno, eles não admitem, né, ser Deus, mas eles dizem que um ser supremo, inteligente, colocou uma glândula, homem, na pessoa, na mulher, nessa região, chamada de glândula pineal, que é a glândula da espiritualidade, do contato com Deus. Isso é, e nós sabemos que é exatamente assim, que Deus colocou dentro de cada pessoa, de cada ser humano, uma sede de comunhão com Ele. Dê glória a Deus. Mais forte. Então, a gente fala no coração, por representar todo o ser, mas na verdade, a gente fala assim, há dentro do ser humano um vazio do tamanho de Deus. Hoje, cientificamente falando, tem uma glândula, tem um local, tem algo que Deus fez e colocou em cada vida para que eles possam ter esse desejo, essa sede pela presença de Deus. Então, desperta no coração daquele homem. O homem tinha dinheiro, mas não tinha felicidade. O homem tinha dinheiro, mas não podia usufruir. O homem tinha dinheiro, mas não era amado, não era respeitado, não tinha moral, não era bem visto pelas pessoas, ninguém gostava dele. Então, havia um clamor no seu coração, porque preste atenção no que eu vou te falar. Todo ser humano, toda pessoa tem dentro de si um desejo de ser amado, de ser respeitado, de ser conhecido, de ser importante. Toda pessoa tem necessidade de que lhe seja dada atenção. Então, se a pessoa não tem, ela grita por isso. E esse homem não tem, então ele não é feliz. Ele não é feliz.
E quando ele ouve falar sobre Jesus, preste atenção nisso, o Espírito de Deus já começa a trabalhar no coração dele, desenvolvendo uma sede, um desejo, uma curiosidade em conhecer Jesus. Da mesma forma, você está aqui hoje porque você foi atraído pela glória de Deus, pela presença de Deus, pela sede que há no seu coração, pelo eterno. Glória a Deus! Aleluia! É interessante que esse homem parte para encontrar Jesus. Não consegue, vê uma árvore e sobe na árvore. Agora ele já começa um processo de transformação na sua vida, porque primeiro ele está confrontando, abrindo mão do orgulho. Um homem que ninguém queria, um homem que ninguém gostava, se tornar espetáculo público, ficar em cima de uma árvore, parecendo um bicho, um macaco, aonde todo mundo passa e ninguém gosta dele, e todo mundo zoando com ele, ele não quer nem saber. Ele abre mão de tudo isso, ele abre mão dessa questão de ser exposto. Na cabeça dele é uma guerra, são pensamentos que se passam dizendo que ele vai ser ridicularizado, que as pessoas vão malhá-lo, que as pessoas vão falar mal dele, que as pessoas vão rir dele. Ele não está nem aí. É claro que Satanás já está jogando setas na mente dele para que ele não suba, mas esse homem é um homem determinado, e ele decidiu que se Jesus estava ali, ele queria conhecê-lo, porque no coração dele havia uma sede por ser feliz, uma sede por uma vida abundante. Dê um glória a Deus. Aleluia! Agora é interessante, sabe o que? É que quando ele sobe na árvore para ver Jesus, na verdade quem chegou para vê-lo foi Jesus. Antes que ele falasse qualquer coisa, Jesus chega e chama ele pelo nome. Olha para mim, por favor. Eu quero te dizer que Jesus te conhece. Eu quero te dizer que Jesus sabe exatamente o que se passa na sua mente, no seu coração, nos seus sentimentos, nas suas emoções. Ele sabe de tudo que acontece com você. Ele sabe seu nome, ele sabe a sua RG, ele sabe seu CPF, ele sabe até quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Louvado, exaltado seja Deus! É interessante que Jesus tinha milhares de pessoas para ele ministrar. Tem uma árvore na beira da estrada, ele vem, já vai em direção à árvore, olha para Zaqueu, com aquele olhar glorioso, aquele olhar que restaura, aquele olhar que cura, aquele olhar que liberta, aleluia! E ele olha e diz: Zaqueu, desce dessa árvore depressa, porque hoje eu vou para a sua casa. Ede! Olha para mim, não importa quem foi você até agora, todos nós tínhamos algum tipo de luta, algum tipo de problema. Alguns não causaram problemas da sociedade, mas causaram problemas a si mesmo. Alguns com sentimento de rejeição, alguns com pensamento suicida, alguns cheios de rancor, cheios de mágoa, cheios de ressentimento, alguns com a língua muito grande, falando mal e destruindo a reputação das pessoas. Eu não sei. Alguns praticando um mundo de coisa, mas que está tudo escondido debaixo do pano, mas os olhos do Senhor que contemplam todas as coisas, está vendo tudo. E ele passa nessa noite, e o olhar de Jesus não é um olhar para te mandar para o inferno. O olhar de Jesus, porque Jesus não vem neste momento, ele vem como Salvador, ele não se apresenta nesse momento como juiz. Haverá um momento, o tempo em que ele virá como juiz para liberar sentença de morte, sentença de condenação eterna. Mas agora ele vem como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora ele vem como aquele que olha para você e diz: eu te amo, vem para mim, eu te aceito, traga a mim as suas dores, traga a mim as suas feridas, traga a mim as suas rejeições, traga para mim os seus medos, traga para mim os seus problemas, traga, venha como estás.
Tem gente que fica assim, eu vou mudar isso e isso da minha vida primeiro. Não, venha do jeito que você está. Vinde a mim, Jesus diz, vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, que eu os aliviarei. Também não pense que a gente vai a Jesus na esperança de que a gente continue fazendo as mesmas coisas. Não. Quando nós vamos a Jesus, de verdade, Ele entra na nossa vida, Ele muda a nossa história, Ele perdoa os nossos pecados, Ele nos aceita como estamos, mas não permite que a gente continue do mesmo jeito. Aliás, continuar do mesmo jeito não vale a pena. Se a gente vai a Jesus é porque a gente está cansado de sofrer, de saber que a vida que a gente estava vivendo até agora não valeu a pena. Oh! A palavra de Jesus é, desce depressa, meu Deus. Agora para pensar no impacto de tudo isso. Jesus vira e fala com um homem que ninguém queria ver. Primeiro que ele morava em Jericó, e Jericó não era um lugar querido. Jericó era a cidade amaldiçoada. Então não era lugar para morar. Josué, o grande líder judeu, amaldiçoou, dizendo que ninguém deveria reconstruí-la, que se fosse reconstruída, quem reconstruísse, o filho primogênito morreria. Bem, e Jesus olha para aquele homem e diz, Zaqueu, desce depressa. É interessante que Jesus não manda um discípulo, Jesus não chegou no ouvido de um discípulo e falou assim, ó, você está vendo? Imagine Jesus, se Jesus fizesse isso, ó, ô Gilson, tem um homem ali em cima, eu não vou olhar lá para ele não, o pessoal pode achar estranho eu conversar com ele, mas eu quero que a hora que passar aqui, a gente passar, você vai nele e fala para ele que eu vou na casa dele hoje, viu? Para ele descer e tal. Não é isso que Jesus faz. Sabe por quê? Porque Jesus está interessado em falar conosco. Tem comunhão conosco. Jesus está interessado em restaurar a nossa personalidade. Por isso Jesus dá nome às pessoas e as chama pelo nome que elas têm. Louvado seja Deus. Jesus quer ter comunhão com você. Ele não precisa mandar recado por ninguém. E Ele encara, aliás, Ele encarou a cruz, a ignomínia, a vergonha, para te dar dignidade, para te dar um nome. Ah, Deus! Tem gente viva nesse lugar aqui. Tem gente viva aqui para dar glória a Deus. Zaqueu dá um pulo lá de cima. Não quis nem saber de nada, não olhou para a cara de ninguém, saiu louco da vida, feliz da vida. Para pensar, o rejeitado ouviu do Filho de Deus, que o chama pelo nome, olha nos olhos dele, conversa com ele, e ainda diz, eu vou dormir na sua casa. Zaqueu já sai dali liberto, curado, transformado, porque a comunhão com Jesus nos transforma. Oh, glória a Deus! A fala, a intimidade com Jesus, o fato dele olhar, dele ministrar amor. Aquele homem se sentiu importante, se sentiu amado, a rejeição foi embora, toda a perturbação maligna foi embora, aleluia! E ele já vai para casa liberto, curado, amado, uma nova criatura, um novo homem. Vai para casa correndo, mobiliza toda a sua casa, ligou para o buffet mais importante da cidade para preparar aquele jantar, porque Jesus iria dormir na sua casa. Ei! Agora olha a confusão que Jesus arrumou. As pessoas ao redor de Jesus foram tomadas de espanto e de perplexidade. Os fariseus comentavam abertamente entre si que era um absurdo enorme um rabi entrar na casa de um publicano, revelando assim todo o desprezo por Zaqueu. Entre os discípulos, veladamente as discussões e questionamentos aumentavam. Você já viu isso? É aqueles que não chegam e não falam para o líder, mas fica por trás. Não concordo com a decisão, está tudo errado, não concordo com isso, não devia fazer assim. A sociedade no primeiro século era implacável, dividida em castas. Tinha nos fariseus a representação do orgulho da raça. Eram conhecidos pelo rigor na observação da lei mosaica.
e pela distância que mantinha das demais classes, consideravam-se superiores aos demais grupos sociais. Tinha os publicanos, do qual fazia parte Zaqueu, era um dos principais, que eram os cobradores de impostos, eram tidos como traidores inescrupulosos, e apesar de terem acessos a grandes recursos, eram desprezados socialmente. Portanto, ser visto na companhia de um publicano era considerado uma desonra, algo terrível. E Jesus vai para a casa do homem. E quando Jesus está na casa dele, enquanto eles preparam tudo, Jesus continua ministrando, e Zaqueu está ali, quedado aos pés de Jesus, feliz, porque ele encontrou a vida. Ele está diante de alguém que não o recrimina, ele está diante de alguém que o ama, ele está diante de alguém que lhe dá nome, que lhe dá dignidade. Aleluia! E como sinal de conversão, porque conversão implica em mudança de prática. Você pode repetir isso? Conversão não é religião, não é ser religioso. Ser convertido a Jesus implica em mudança de vida, em mudança de comportamento. Sem ninguém falar nada, mas tocado pelo peso da glória de Deus e um sentimento profundo de arrependimento e do desejo de consertar o que fez de errado, o homem vira e diz: Senhor, eis que decido dar metade dos meus bens aos pobres. Ele quer corrigir. Aleluia. E se defraudei alguém, vou restituir 4 vezes mais o valor que defraudei. Qual é a resposta de Jesus? Hoje houve salvação nesta casa, porque ele também é um filho de Abraão, aleluia. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Aplauda, glorifica Jesus. Para a gente concluir, quais lições aprendemos? Primeiro, Zaqueu viu a oportunidade e agiu rápido. Olha para quem está do seu lado e diga: quando a oportunidade vier, haja. E olha para mim agora. Qualquer impulso para fazer as coisas para Deus, pode fechar os olhos e partir para cima, porque não é do diabo. Porque o diabo não vai pôr no coração de ninguém para amar a Deus, para buscar a Deus, para estar na presença de Deus, para fazer as coisas certas. Quando Zaqueu decide pegar a metade dos seus bens para dar para os pobres, é de Deus. O dia que vier no seu coração um sentimento para abençoar alguém, para dar dinheiro a alguém, para comprar alguma coisa para alguém, não fica naquela: será que é o capeta que está falando? Ô mulher, o que é que você acha? Aí a mulher do coração travado e vira: misericórdia, está repreendido, e faz sinal da cruz e não sei o quê. Meu filho, minha filha, quando vier no coração, saiba que é de Deus, porque o diabo não vai mandar ninguém dar dinheiro para ajudar pobre nenhum, para dar uma cesta de alimento, para comprar um remédio. Vai! O diabo manda, já te mandou dar alguma coisa a alguém? Não. Ele enche o coração de usura, o diabo manda tirar. Vamos lá. Então diga: Zaqueu viu a oportunidade e agiu rápido. Jesus falou assim: desce depressa. O que ele fez? E partiu. Tem muita gente que não conquista porque não age. Porque para dar lugar à dúvida. E tem hora que a ação tem que ser imediata, especialmente para fazer as coisas boas. Para fazer o que é ruim, ora 10 vezes, pede conselho e não faça o que é errado. Segundo, ele venceu o orgulho. Ele era um homem conhecido na sociedade, tinha status, desceu rápido daquela árvore, obedecendo uma ordem de Jesus, que não tinha status nenhum. Jesus tinha algum status naquela sociedade, meu filho? Nenhum. O homem era poderoso, o Zaqueu.
assim com Roma. Jesus falou, ele quebrou o orgulho. Aleluia. O orgulho dele tinha que ser quebrado. Agora eu vou dar uma palavra aqui para os casados. E esse trecho que eu vou falar aqui agora, eu ministrei numa reunião que eu tive com a liderança quinta-feira. Ouça o que é. Hoje em dia, muitos casamentos estão sendo desfeitos por causa do gigante do orgulho. Quem sabe você, meu irmão, está vendo o seu casamento acabar, vendo a sua esposa se distanciar de você, tudo por conta do seu orgulho besta. Vão falando, vão ferindo, aí vão afastando na cama, um dorme na ponta cá do varão da cama, o outro vai lá para o outro a ponta, e fica uma avenida pelo meio, aonde o diabo nada de braçada. Talvez você diga assim, mas o senhor não conhece meu marido? Lá em casa só tem paz, a gente só conversa quando eu cedo, que se eu não procurar, fica de mal de mim um monte de dia. Parabéns para você, é sinal de que você é a pessoa madura nesse relacionamento. Se na sua casa, meu filho, a sua mulher é turrona, e é você quem cede, é você quem procura, parabéns para você, porque é sinal de que nesse relacionamento a parte madura é você. Tem um antigo provérbio que a gente fala nessa igreja: a fruta madura, vamos dizer juntos? A fruta madura é a que cai primeiro. Então quem está maduro é quem cede. Amém? Quem está verde, quem está bobo, é que fica com o coração duro, é que não cede, é que não perdoa. Prefere acabar um casamento para começar um outro, onde tem que começar do zero, para ter maior gasto. Divórcio é caro, viu gente? Já bateu o olho. De cara, a metade do que você tem já vai para o outro. Se você tiver dívida, não vai não, a dívida fica com você. Mas se tiver dinheiro, se tiver recurso, viu? Aí você vai para um outro casamento, leva um monte de menino, a mulher leva mais um monte de menino. Então já chega, amém? Parou, diga, parou! Mais forte, parou! Stop! Vamos começar uma vida nova em Cristo Jesus, porque quem tem que mudar é seu coração, que precisa permitir ser olhado pelos olhos de Jesus, que precisa permitir olhar para Jesus. O que passou, passou, agora é vida nova. Dê um glória a Deus. Mas também Zaqueu demonstrou coragem em ir até o mestre. Coragem, olha para quem está do seu lado. Coragem. Não se envergonhe de assumir Jesus. Não se envergonhe de assumir a relação com Jesus, o relacionamento com Jesus, ser discípulo de Jesus. Sabe por quê? Ele diz assim: aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu também me envergonharei dele diante de meu Pai que está nos céus. Ele venceu ainda um outro obstáculo, que é o obstáculo dos murmuradores. Você imaginou quando Jesus vira e fala: desce que eu vou para sua casa. A hora que ele desceu, os discípulos, todo mundo começaram a fulminá-lo. Todo mundo jogava um olhar assim de revolta. Foi, Jesus está louco, um vagabundo desse, um à toa, um explorador, um ladrão. Quem são os murmuradores? São os impiedosos, são os condenadores, são aqueles que chegaram aos ouvidos de Jesus para dizer: esse Zaqueu é Lalau, lembra do Lalau? Agora já tem até senador com dinheiro na cueca, né? É. Ele é sujo, ele é indigno. Os murmuradores são aqueles que acham que são melhores do que os outros e que se depender deles você vai ficar sempre fora do reino de Deus. A palavra do Senhor para você é: feche os ouvidos à voz dos murmuradores. Não deixe que os fariseus modernos mantenha você longe de Jesus. E ainda, ele demonstrou ações práticas e públicas de mudança. Aonde ele era acusado? De roubo. O que é que ele decide fazer? Doar a metade do que tem.
Glória a Deus. Só Jesus que faz um milagre assim. Zaqueu venceu a avareza. Não adianta ser bonitinho, cheirosinho por fora, se por dentro você está podre, a ponto das pessoas te enxergarem como um avarento, um miserável. Zaqueu ouviu de Jesus as mais lindas palavras: hoje houve salvação nessa casa. Glória a Deus. Com isso podemos tirar 3 lições ainda. Primeira, Jesus nos vê e nos conhece até mesmo no meio da multidão. Você pode glorificar Jesus? Sério? Estou falando com você. Jesus sabe o seu nome, seu RG. Jesus sabe do seu endereço. Jesus conhece a sua história, a sua vida. E Ele morreu na cruz por causa de você. Ele tem todo interesse em você. Jesus amou você primeiro. E se você está aqui hoje, talvez você tenha vindo porque um amigo chamou. Eu vou lá, estou devendo uma visita, ou veio com qualquer outro propósito. Mas eu quero te dizer que na verdade é Jesus quem te trouxe aqui hoje. Ele chama você pelo seu nome. Ele conhece seu passado. Antes dos tempos eternos Ele já te conhecia. Aleluia! Já amava você. E já havia decidido por você. Glória a Deus. Segunda verdade: não importa o que os outros pensam de você, mas sim importa que Jesus te ama e quer te encontrar. Glória a Deus. O trabalho de Zaqueu era deplorável, mas Jesus estava de olho nele. Não no dinheiro dele. Jesus estava de olho na pessoa, porque por trás existia uma identidade. Por trás do título de publicano existia um homem que gritava sem saber, querendo ser feliz e não sabia como. A palavra de ordem é: desce depressa. É hoje, é agora, não dá mais para adiar. Aquele era o último dia, aquela era a última hora. Jesus nunca mais passaria em Jericó, preste atenção nisso. Ele estava a caminho de Jerusalém, aonde ele seria crucificado. Portanto, Zaqueu aproveitou a oportunidade. Não perca o dia da oportunidade. Diga para quem está do seu lado: não perca o dia da oportunidade. Diga ainda: não perca o dia da visitação de Deus. É hoje. Diga: é hoje. Mais forte: é hoje. Não endureça seu coração. Ouça: busque o Senhor enquanto se pode achar. A eternidade jaz à porta. O brasileiro é religioso. Nos presídios está cheio de religioso. A gente chega num presídio para pregar, tem o que tem de gente lá que conhece a Bíblia até mais do que a gente. Mas está lá. Sabe por que está? Porque ele era apenas um religioso. E ele não abriu o coração para Jesus entrar e transformar, e libertar, e mudar a sua história. Glória a Deus. Uma pessoa convertida é uma pessoa honesta. Zaqueu quer agora reparar os erros do passado. Ele quer restituir as pessoas que ele tinha lesado. Ele quer limpar seu nome. Ele agora quer ter vida certa. O caráter de Zaqueu é curado pelo caráter de Cristo. Olha para mim, olha. Eu não sei o que está torto na sua vida. Eu não sei o que te puxa para o pecado. Eu não sei que legalidade o diabo tem na sua vida para pisotear você, para humilhar você, para espezinhar você, para manter você no cativeiro do pecado. Mas eu quero te dizer: olha para Jesus, se encontre com Jesus. Talvez você diga: mas eu já confessei a Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Eu quero te dizer: olhe nos olhos de Jesus, decida dar tempo a Jesus, decida
decida ter comunhão com Ele, decida andar na luz, decida estar na luz, decida estar na presença de Jesus. Deixe os outros amores, deixe as outras atividades, se exponha a Ele, e Ele, o caráter dEle, a luz dEle, vai entrar na sua vida, transformar a sua vida, libertar você, vai mandar o pecado embora, o diabo embora, toda a opressão embora, toda a tristeza embora, todo o dissabor embora, tudo aquilo que mantém você no cativeiro, tudo aquilo que mantém você apaixonado pelas coisas do mundo. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu quero dizer que Jesus quer ir com você para a sua casa. Jesus quer ir com você para a sua casa. Jesus quer ir com você para a sua casa. Jesus quer ter tabernacular com você. Quando encontra com Jesus, o idólatra se arrepende e abandona os ídolos. O maldizente abandona os palavrões. Um mentiroso abandona a mentira. Um adúltero abandona o adultério. O homossexual abandona o homossexualismo. Um viciado abandona as drogas. Um ladrão deixa o roubo e devolve o que não é seu. Um feiticeiro larga a feitiçaria. Não há salvação sem abandono do pecado. Vou repetir. Não há salvação sem abandono do pecado. Não há salvação sem mudança de vida. A Bíblia diz em Provérbios 28:13: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Põe a mão como quem recebe. Eu oro por você agora. Pai, eu sei que o Senhor falou conosco. Eu sei que teu Espírito agiu. E o Senhor encontrou nessa noite homens e mulheres com o coração sedento, como o coração de Zaqueu, sedento por transformação, sedento por comunhão com o Senhor, sedento por libertação, sedento por paz interior, sedento para que recuperes a vida e a família. E eu quero nessa hora, nas mais diversas áreas de necessidade, eu declaro que todos quantos abriram o coração para receber de Ti, são transformados agora, são libertos agora, são curados agora, são amados agora, recebem amor, recebem graça, recebem bálsamo, recebem paz, recebem a Tua vida, recebem a Tua presença e são selados pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. Mas também